E aí, galera, que Mengão é esse? É difícil ganhar do Flamengo dentro do Maraca. E o Palmeiras jogou bem, mas o Mengão jogou melhor, em cima dos erros de saída de bola do time do Palmeiras. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Agora, melhorou o campeonato, porque se o Palmeiras ganhasse, né, seria nada de anormal, acabaria o campeonato. 200 pontos de frente, mais um número de vitórias, esse negócio todo ia ficar meio complicado o campeonato. Eu acho que se o Palmeiras ganhasse, seria o campeão sem problema nenhum. Já que o Flamengo ganhou, e ganhou bem, diga-se de passagem, e ganhou bem, entrou de novo no campeonato. Porque agora ele está na frente, continua o Palmeiras na frente, com um gol, um jogo, né? Uma vitória, a diferença. Quer dizer, então está dentro do contexto. De uma maneira ou de outra, eu não acredito, mas de uma maneira ou de outra está chegando também o Cruzeiro. Tem alguns jogos e vai jogar contra o Palmeiras. Então ficou meio embolado, ficou melhor o campeonato, né? Eu sempre disse o seguinte: campeonato tem que ser assim. Pontos corridos, eu não gosto. Cara, isso nós já vimos aqui no Brasil. O cara fica com 10, 12, 15 pontos de frente, acabou o campeonato. Bota a taça embaixo do braço e vai embora. E fica o restante do campeonato, 4, 5 rodadas. Eu não gosto disso. Gosto 8, 4, 2 e acabou o campeonato. Esse aqui é o bom campeonato. Então, de novo, embolou o campeonato. Mas ninguém esperava isso. Todo mundo esperando, é clássico, decisivo, todo mundo esperando o quê? O jogo amarrado, né? O Flamengo normalmente está com 90% do estádio a seu favor, porque os outros 10% é do Palmeiras, então, incentivando e tal, tem sempre um gás a mais, né? Vamos admitir assim. E o Palmeiras também, que não é time de jogar para trás. Ele se fecha, mas ele vai para o jogo, tanto no toque de bola, exatamente como o time do Flamengo, mas tem jogada de frente com o Flaco e o Roque, né? São dois jogadores, dois goleadores, dois habilidosos e que dificultam para qualquer marcação da defesa adversária. O lado do Flamengo é a mesma coisa. Pedro incomoda. E até que é engraçado. Para tudo aí. E o Pedro, hein, rapaz? E o Pedro está aprendendo agora. Aí saiu do jogo, saiu pro jogo, deu um toquezinho aqui, veio, roubou a bola, meteu a bola pro Arrascaeta. Será que ele alguém está sentando com ele lá? Arrascaeta, Carrascal, essa galera do meio do campo que sabe jogar, senta aqui, olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Aqui é assim, assim, assim que faz. Você vê aqui, gira para cá, toca pra... Eu acho que estão ensinando a ele e ele está melhorando. Então, esses ensinamentos todos, da galera que conhece da história ali no meio do campo, deram uma luz para o Pedro. E o Pedro se saiu muito, tecnicamente falando, que não é o forte do Pedro, ele se saiu muito bem. Porque a outra parte ele sabe, que é entrar, fazer gol, né? Isso ele sabe, se posicionar bem dentro da meia-lua da grande área, para dentro da área do adversário, ali ele sabe. Agora o problema é aqui. Então, teve até bola, né? Eu estou falando, que ele roubou a bola no meio do campo, o Arrascaeta se meteu, ele empurrou a bola, o Arrascaeta entrou na cara do gol. Isso não é próprio do Pedro, né? Uma tabela, uma coisa mais para lá. Mas aqui, ele veio roubar aqui, roubou a bola, meteu no Arrascaeta. Então, resultado. O time do Flamengo, eu dizia, não é time de ficar atrás, né? Ele sai, toca e tal, mas ele vai embora. E ele tem jogadas lá na frente com o Pedro. Ele tem jogadas lá na frente com o Plata, com
o Luiz Antônio, Luiz Antônio? Luiz Antônio. Luiz Araújo, ele tem com Samuel Lino, que o Terneiro banca ele. Hein? O Terneiro diz que o Lino está fazendo o que ele manda. O que ele manda. De vez em quando você tem que ignorar o Terneiro e fazer aquilo que você sabe. Por exemplo, o Lino. Diz um negócio do Lino hoje aí. Não, ele esteve por ali. Pá, ótimo, só. Ele não fez grandes jogadas, né? Entrar na diagonal, como ele sabe, bater no gol, fazer uma tabela, se meter na diagonal para receber uma bola. Ele não fez isso. Ele foi um simples jogador ali. Todos os outros se salientaram mais do que ele. Então, o time do Palmeiras é a mesma coisa. O time do Palmeiras toca a bola, sai para o jogo e tem dois caras na frente que você botou a bola, eles vão para dentro, eles não querem saber. E são dois goleadores. Provaram hoje, tá certo? Como o Pedro e o Arrascaeta provaram também agora. O detalhe importante é que ele entrou com um time que ninguém esperava. Ele entrou com Pulgar e Jorginho. Dela Cruz não estava nem no banco. E o Arrascaeta, tá? O trio, legal. Luiz Araújo, Pedro e o Samuel Lino. Muito bem. Depois ele trocou. Esse time saindo bem para jogar. O problema, o que estava destoando, estou dizendo por apoio, foi o Emerson Royal. Se ele bota o outro lateral aqui, Varela, se ele bota o Varela, ia ser um tumulto do lado esquerdo em cima do Piquerez. O Piquerez ia ser um tumulto, porque aí ia complicar aquele lado. E o outro lado, Alexandre, ele saiu pouco. Saiu meio temeroso. Bom, não vou, porque abre aqui atrás, aí vai um sufoco por aqui. Ele foi o necessário. Agora, o meio do campo foi o ponto alto do time do Flamengo. E é o ponto alto do time do Flamengo, como não foi o ponto alto do meio do campo do time do Palmeiras. Moreno, Andrés e o Felipe Anderson. O problema é que o Andrés meio barro, meio de choro. É um bom jogador, mas não foi sombra hoje do que tem sido nos jogos passados do Palmeiras. Essa pressão de 90%, sei o que, sei isso, sei aquilo, isso tá bem, ele é experiente, jogador internacional e tal, mas de uma maneira ou de outra, numa decisão dentro do campo adversário, você começou a entrar em campo, os caras começam a dar vaia, aí tem que ter um equilíbrio muito grande. E o time do Palmeiras não teve esse equilíbrio no meio do campo. E o time do Flamengo foi tomando pé da história. Eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro tempo, por exemplo, teve o Pulgar e o Alexandre tomaram logo cartão, 7 minutos de jogo. Aí veio 9 minutos o Rossi, Pedro, Arrascaeta entrou e meteu o gol aos 9 minutos. Aí depois, aos 24, cruzamento, Vitor Roque de cabeça. Aí tem um detalhe importante. O Léo Ortiz se machucou. Aí levantou e tal, torceu o pé, levantou e foi pro jogo. De repente, lá no meio do caminho, meteram uma bola pro Roque, ele entrou aqui na cobertura do lateral, chutou para fora e caiu. Na mesma contusão. Aí ficou lá, saiu de campo, chamaram o médico, saiu de campo. Aí ficou a arengação dentro do campo. Troca, não troca, sai, não sai, não fizeram sinal, e tá lá vendo como é que é, dá e não dá. E o time do Flamengo tá com 9, tá com 10. Tá com 10 e o cara com 11. E o jogo é pegado. Aí o que acontece? Não deram sinal. E com toda razão, o Felipe ficou desesperado. Gritou, xingou, fez gesto, fez tudo.
que não deram um sinal para ele botar o outro. E o outro está aqui parado, mas não pode entrar. Porque o cara está de fora, o jogo está correndo e não tem sinal de lá de fora. Aí o que aconteceu? Cruzaram uma bola. O Roque lá atrás, de cabeça, e o lateral Emerson Royal ficou olhando. Quando ele virou, o cara estava cabeceando, ele deu lá um jeito no corpo, o cara meteu o gol de cabeça. Eu achei meio maroto aquele jogo. Foi por cima do goleiro. Ele é goleiro para não tomar esse tipo de gol. Gol nenhum, que ele é muito bom. E principalmente esses gols bobos que ele está tomando. Mas de uma maneira ou de outra, estava com 9, estava com 10. E o Felipe, com toda a razão, ficou uma fera. Depois fizeram sinal, aí é que entrou o Danilo. Mas já tinha acontecido o problema. Muito bem. Então, aí veio esse gol. Depois, aos 37, o Fux fez pênalti. Aí tem um problema. Nesse lance do pênalti. O Pedro empurrou o Fux. Fux foi assim e a bola continuou. Aí o Pedro pegou a bola e entrou. Eu achei que o Fux não pisou no pé dele. O pé ficou de apoio aqui. Não pisou. Mas, de todos, né? Para não complicar muito, o cara apitou pênalti exatamente por isso. Que o Pedro deu 2 passadas, o Fux entrou, bateu, não bateu, pisou, não bateu, ele bateu o pênalti, tudo bem. Aí veio o VAR. O VAR não se meteu, que normalmente se mete. Para dizer o quê? Não é para dizer se foi pênalti ou se não foi pênalti, né? Mas também. Mas aqui a falta antes. O VAR tinha que chamar, vem aqui, ó, olha o que aconteceu. Continuando essa jogada do empurrão do Pedro, aconteceu o lance. Mas do outro lado, teve um pênalti também, que a galera correu atrás, porque o Jorginho, num cruzamento, o Jorginho empurrou o Gustavo Gomes. Sim, senhor. Era hora também do VAR chamar, e não chamou. Então o VAR deixou mais para o árbitro, com erros ou acertos, do que propriamente chamando, como ele sempre fez. Já aconteceu o lance, vocês estão lembrados, o lance lá na lateral. Aí o cara deu uma trombada, deu pontapé e tal, segue o jogo. E segue o jogo. Aí troca, cruza, volta, chutaram o gol. Gol, tal. Aí o VAR, vem aqui. Aqui, ó. Olha o início da jogada. Aí levou lá para a lateral, uma falta lá, que ele não viu e que ele não deu, mas o VAR deu. E como é que hoje o VAR não chamou? Tá vendo? Esse aqui é o problema, 2 pesos e 2 medidas. É um erro aqui, aí próximo jogo, outro erro aqui, mas é o mesmo erro. Então tá errado, cara. Porque tem que ter um critério. É pau, não é pau, não é pau. O VAR chama, não chama. Então, ficou o dito pelo não dito. O Jorginho foi lá aos 40 minutos e fez o gol. Aí, aos 45, o Pedro teve 45, foi outro gol, né? Com a Arrascaeta. E aí pro Pedro roubou a bola, a Arrascaeta meteu a bola e o Pedro fez o gol. Muito bem. Aí, terminado o primeiro tempo, vieram as substituições. Samuel Lino saiu, entrou aos 14, o Carrascal, que é muito bom jogador também. Saiu o Arrascaeta, entrou o Plata, que também começou a se virar lá pela ponta e pelo meio. Depois saiu o Pedro, entrou o Bruno Henrique, que entrou de centroavante. Bulgária aos 14, entrou o Saul, que estava machucado, sentindo tornozelo, não sei o quê, mas entrou no jogo. Agora, aí veio o Palmeiras no sufoco e foi para dentro. Ele trocou
Ele trocou os 3 de meio do campo. Tirou o Moreno, entrou o Martínez, tirou o André, botou o Veiga, tirou o Felipe Anderson, entrou o Sousa. Tirou, eu não entendi muito bem, o Kelvin e botou o Facundo, também para frente. Ficou com 3 zagueiros, Gustavo Gomes, Fux e Piquerez. Só que o Gustavo Gomes teve o jogo de centroavante. Acabou fazendo um gol. Muito bem. E tirou o Maurício, botou o Alain. Então, ele tirou todo o meio do campo porque ele não estava satisfeito. Empurrou o time para frente. Foi o que ele fez. E aí, aos 5 minutos, teve o Plata, quase o Plata, o Roque, chutou, bateu no travessão, numa bola que espirrou no Jorginho. Depois o Kelvin também, cruzamento, e o Anderson chutou mal. E aí, aos 48 minutos, Vitor Roque, Sousa, chutou, voltou, e o Gustavo estava de centroavante, todo desarrumado, chutou e fez o gol. Foi um grande jogo? Foi um grande jogo. Foi um grande jogo. Poderia ter sido melhor? Eu até que acho que poderia ter sido melhor. Pelo menos no início, uns 15, 20 minutos de jogo, só teve pontapé, ou não? Poderia ter sido alguém expulso? Sim, poderia, de um lado e de outro. Porque o jogo ficou pegado. Pegado, empurrão, tapa, teve tudo isso aí. Teve tudo isso aí. E o árbitro não conseguiu segurar isso. Depois é que acalmou. Os gols começaram a aparecer, aí deu uma acalmada, que aí o Palmeiras começou a pensar que tinha que jogar para tirar essa diferença. E o Flamengo, a mesma coisa, com essa diferença, deu mais uma acomodada. Segundo tempo, o time do Palmeiras valorizou a vitória. A verdade é essa, a vitória do Palmeiras. A vitória do Flamengo. O Palmeiras valorizou, tá certo? Agora, o primeiro tempo ainda teve essa discussão toda. Segundo tempo, deu um pouco da baixada, né? O Palmeiras reagiu mais. Acho que no primeiro tempo também foi mais ou menos pau a pau, só que falhas individuais. Essas falhas facilitaram o trabalho e os gols e as jogadas do time do Flamengo para fazer o que fez no primeiro tempo. Segundo tempo deu uma queda, subiu um pouco mais de qualquer jeito e principalmente que eu não gosto e que eu acho que não é só isso o time do Palmeiras, cruzamento dentro da área. Tem hora para isso, porque o Flaco e o Roque, eles estão dentro da área, cabeceiam bem, fazem gol de cabeça, como fez o Roque, gol de cabeça. Agora, não é e tome o cruzamento. Uma coisa é você entrar pela lateral e cruzar. Outra coisa é você cruzar do meio do campo. Meter para dentro da área, isso qualquer um faz. Né? Foi o caso do Palmeiras em algumas participações. Agora, o interessante é o seguinte, eu até falei isso hoje lá na Rádio Tupi. Por esse meio do campo, Moreno, Andréas e Felipe Anderson, e mais o Maurício, que normalmente vem um pouco, e mais Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e o... Como é que é o nome dele? Luiz Araújo, tinha que tirar as zagas, tira as zagas, tá certo? Tira os ataques, deixa só jogar esses 8 aqui. Todo mundo aqui sabe jogar. Esse aqui é o bonito. Só que, se fosse um jogo comum, se não fosse decidindo nada, porque esse jogo decidiu o campeonato, ou não? Já falamos sobre isso. Palmeiras ganha, acabou o campeonato. Flamengo ganhando, aí subiu o campeonato. Está todo mundo de novo no campeonato. Quer dizer, todo mundo que está brigando aí em cima. Então, esse era um jogo decisivo. E como jogo decisivo, tem essa pegada, né? Tem essa bronca, tem essa história toda. Chegando junto, eu estou dentro de casa, tu não vai fazer história aqui dentro, não, aquelas coisas todas. Então, se fosse um jogo normal, se não tivesse esse tipo de decisão em jogo, seria o jogo da melhor qualidade
Estou dizendo tecnicamente falando, que aqui todo mundo sabe jogar, não tem um bobo aqui dentro disso. Nem um reserva, todo mundo sabe jogar. Então, foi uma grande decisão, com o árbitro, como sempre, muito complicado. A nota para o árbitro é 0. E o craque do jogo, cara, sabe quem eu vou botar? Eu não vou colocar o Arrascaeta, vou botar o Pedro. O Pedro, se continuar jogando isso que está jogando aí, depois dos ensinamentos dessa galera, Arrascaeta, Carrascal, né? Pulgaço, Jorginho, essa galera toda que sabe jogar, ele vai para a seleção brasileira, vai ser titular da seleção brasileira. Escreve o que eu estou dizendo aí, tá certo? E aí, o rubro-negro está de novo na batalha para o campeonato. Quem é que segura o Mengão? Valeu, galera!